Então, mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje, o nosso tema é um dos seis sentidos, né? Um dos órgãos aí do sistema sensorial, que é a visão, tá bom? Esse conteúdo, ele já está no caderno do terceiro bimestre de vocês. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Vocês conseguem enxergar a tela? Sim. Então tá, galera, pode estar formando um tempo aqui feio, tá? Pode ser que caia a internet, tá bom? Mas aí depois eu gravo a aula e coloco lá no canal para vocês. Mas vamos ver se a gente consegue. Então, o nosso tema de hoje é nossa visão, né? Ontem nós vimos como o sistema nervoso, né, se divide, o que ele faz, qual a sua função, e vimos a interligação de todos os outros sistemas a esse sistema tão importante do nosso organismo, né, principalmente o sistema sensorial, né, que são o sistema, que é o sistema que compõe os órgãos dos sentidos, né. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a visão. A habilidade é a habilidade 8, tá? Que fala explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Então, é um começo, tá, de um novo estudo, tá? Nós vamos começar a ver alguns princípios básicos sobre o olho, sobre a visão, como essa visão, como as imagens se formam lá dentro do nosso olho, né, como que nós conseguimos entender essas imagens, tá? Então, nós vamos começar com essa habilidade e semana que vem nós continuaremos com ela ainda. Tem algumas questões aqui que a gente vai parar para pensar um pouquinho e refletir para a gente seguir a aula, né? Primeiro fala assim, ó, você já se perguntou quais são os fatores ou condições que nos possibilitam enxergar? Por que nós enxergamos? Alguém pode falar aí, sem medo de errar? Essa pergunta é difícil, hein? Difícil? Sim. Por que será que a gente enxerga? A gente tem alguma coisa que faz a gente enxergar, né? A Primeiramente, córnea? o olho, né? Ah, é, né? Você falou a córnea aí, legal, nós vamos falar Ah, sobre tá. ela. Mas, primeiro porque a gente tem olho, né? Mas em quais condições os nossos olhos conseguem enxergar? Todas. Então, mas, por exemplo, vocês estão me enxergando aqui, não estão? Sim. Se eu fizer assim, vocês vão me enxergar mais, ó, quer ver só? Se eu apagar isso aqui, ó, vocês conseguem me enxergar do jeito que vocês estavam me enxergando? Não. Não, Não. né? Se eu acender, não melhora? Sim. Então, quais são as Sim. condições que possibilitam a gente enxergar? Além do olho. Qual, prof? Qual a pergunta? A Quais, luz? isso, quais são as condições que possibilitam, opa, a gente enxergar, né? Além do nosso olho, a presença da luminosidade, da luz, né? Então, mais uma vez, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Quando eu tenho luminosidade boa, vocês me enxergam bem, né? Oi, passei aqui. Quando a luminosidade, ela fica fraca, vocês ainda me enxergam, mas com um pouco de dificuldade. Então, esse é um fator que influencia na nossa visão. Qual é o mecanismo responsável pela nossa visão? Nós vamos entender um pouquinho, né? Quando a gente vê o próximo infográfico aí. Como que enxergamos as coisas ao nosso redor também, nós vamos entender um pouquinho hoje na aula, tá? Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Quem saberia me responder? Por ter o astigmatismo alto. Porque astigmatismo alto, né? E o que é o astigmatismo? Ele é o que É o que, será?
ele é o que ajuda a gente a enxergar, só que tem vezes que ele acaba ou descendo muito grau ou subindo muito grau e acaba fazendo a gente não enxergar certas coisas. E existe só isso na questão da Não, visão? Isso é uma doença, na verdade, né? Fala-se doença, né? Mas, na verdade, é uma doença mesmo. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Gabriel, deixa eu permitir. Na verdade, é uma das doenças, e nós vamos ver nas aulas seguintes, né? Falar um pouquinho sobre isso. Mas está correto, né? Existem outros fatores, outras doenças que fazem com que a gente precise usar óculos. São só as pessoas mais idosas, ou conforme a gente vai ficando mais velho, que nós precisamos usar óculos? O que vocês acham? eu acho que não. Eu uso meus óculos desde que eu tenho 7 anos. Então, a gente pode, de repente, de uma forma genética, né, adquirir alguma situação que faça com que a gente precise usar os óculos também, né? Sim, Legal. minhas duas vós não enxergam, meu pai e minha mãe também usam óculos. Eu também, E eu tenho dois problemas, na verdade, né? E eu preciso usar óculos. Às vezes eu não mesmo, né? Mas eu preciso usar, porque eu tenho algumas dificuldades, né? E são duas, depois eu vou contar para vocês, vou falar com vocês, né? São duas dificuldades que eu tenho, mas dentro das outras possíveis aí, dificuldades da nossa visão. E por que será que a gente usa óculos escuros em dia de muito sol? Na verdade, a gente precisa usar óculos escuros, né? Em dia de muito sol. Para não cansar a vista? Para o quê? Desculpa. Para não cansar a vista? Cansar a vista? Será que é para não cansar a vista? para não fazer mal para Para vista, Da não, tipo, iluminação? de para não muita fazer iluminação. mal, porque o sol muito forte, nós vamos ver agora no próximo slide, que o nosso olho é muito sensível, uma estrutura muito sensível, né? Ele não é uma estrutura rígida como os ossos, um pouco mais, né, como os músculos também, apesar de ter um pouco de músculo, mas os olhos são estruturas bem fáceis, né, de ser prejudicados. Então, por isso que o sol, né, a luz solar, ela tem raios, né, que a gente fala ultravioletas, que são prejudiciais aos nossos olhos. Se a gente ficar olhando, lógico, muito tempo para ela, né, para a luz do sol. Mas é por isso que é importante a gente ter, e tem que tomar muito cuidado com essa questão, né, nós vamos falar mais para frente também, com os óculos. De repente a gente compra um óculos que não tem a proteção, né, e aí não serve de nada, acaba prejudicando. Vem aqui, vem aqui. Vem, Miri. Vem aqui. Vem. Bom, aí você se considera possuidor de uma boa visão? Eu não me considero, né? Eu tenho dificuldade de enxergar, né? Se eu não utilizar esse instrumento, eu tenho dificuldade, né? Mas cada um pensa aí nas suas dificuldades ou na sua questão de visão, né? Bom, esse é um infográfico que eu trouxe para vocês, para a gente entender um pouco o funcionamento do nosso olho. Então, aqui tem a foto do nosso olho, lógico, é uma foto, né? Aliás, é um registro, é um desenho, uma representação, não é uma foto, na verdade, né? Isso é um infográfico, porque o infográfico, ele traz tanto imagem para a gente quanto texto, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as partes do olho e entender um pouco como a visão se forma, né? Aqui em cima fala que o olho é uma estrutura complexa e delicada ao mesmo tempo. Para exercer sua função de decodificar o mundo à nossa volta em imagens, depende do bom funcionamento das diversas partes que colaboram para a formação da visão. Então, aqui já fala a função do olho, né? Decodifica o mundo em nossa volta. Tudo que a gente olha, né, tem a ver com as imagens que estão no mundo aí, né? O local em que os olhos se situam no crânio é denominado de cavidade ocular. Então, se você pega lá, que eu não trouxe a imagem do crânio, né? Mas essa parte do nosso, se você colocar a sua mão, você vai ver que ela é bem funda, né? Essa parte aqui dentro é a cavidade ocular, tá? Cavidade vem de buraco, né? Onde estão encaixados, então,
os nossos olhos, tá? Nela há camadas de gordura, o que são responsáveis por protegê-los, para que possam movimentar-se com liberdade. Então, dentro dessa cavidade tem um pouco de gordura, porque a gordura ela vai facilitar com que a gente faça esse movimento dos nossos olhos, né? O movimento para cima, para baixo, para os lados, né? Por isso que a gente consegue, então, movimentar os nossos olhos. Ao todo, 6 músculos trabalham para que os olhos possam se mexer de acordo com o comando do cérebro. Olha aí, novamente, a gente vendo, né, a participação do sistema nervoso, do sistema muscular, dentro do sistema sensorial aí no que diz respeito à visão, tá? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre as partes do olho, né? Nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o corpo ciliar, que, olha, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá? Essa estrutura aqui nós chamamos de corpo ciliar. Deixa eu só informar, galera, não precisa, vamos falar assim, não precisa decorar isso daí, mas em algumas partes do corpo é importante a gente entender, né, e saber onde ela se localiza. Então, esse corpo ciliar localiza-se atrás da íris, que nós já vamos ver o que é íris. Sua função é formar o humor aquoso, um fluido intraocular que mantém a pressão do olho, né? Então, essa parte aqui do olho, ela é importante porque ela mantém a pressão do nosso olho. O nosso olho tem pressão também, né? Existe uma doença chamada glaucoma, que é a doença de quem não tem, quem não consegue controlar a pressão do olho, tá? Aí nós temos as pálpebras, olha só, aqui embaixo, aqui em cima e aqui embaixo, que são essas partes do nosso olho, né? Quando a gente fecha para dormir, né, ó, essa parte que ela serve juntamente com os cílios aqui, ó, tá? Eu já vou até mostrar os cílios para vocês, né? Olha aqui. Ela tem uma função de proteção mesmo, né? Não deixando com que o nosso olho entre sujeira, né? E deixe ele sempre umidificado, tá bom? A íris é essa partezinha que dá... meus cachorros estão aí todos nervosos novamente. A íris é essa parte que dá cor ao olho, tá? Ela é situada atrás da córnea. Então, peraí, tá dando para escutar, galera? Eu tô escutando. Tá? Eu também tô escutando. Então, tá Meu bom. Deus. É que aqui a cachorrada tá latindo, mas vamos lá. Tá passando alguém lá fora, por isso que eles estão latindo. Então, a íris é a partezinha que dá cor aos nossos olhos, né? Tem gente que tem cor de olho mais claro, tem gente que tem cor de olho mais escuro, né? Tem gente que aprecia... Peraí, deixa eu pegar a Mili lá. Mili vem aqui no meu colo. Fala de graça, mocinho. Vem aqui. Vem com o papai aqui. Isso aqui é escandaloso. Tem, né, o meu olho, na verdade, eu considero como se fosse um olho preto, né? Mas, na verdade, eu já li algumas reportagens que falam que não existe o olho preto, e sim castanho escuro, né? Então, nós temos castanho, o olho castanho, o olho verde, o olho azul, e algumas diferenciações, né, nos tons dessas cores, um pouco mais claro e mais escuro, né? E essa questão da coloração dos olhos, ela vem da genética, né? Nem sempre, por exemplo, os meus pais, eles têm olhos claros, eu vou nascer com olho claro. Eu posso puxar um descendente lá de trás, né, que não tem olho claro, mas eu tenho dentro de mim o gene que vai transmitir, possivelmente aos meus filhos, um olho claro, né? Mas, então, importante é entender que a íris é essa parte que dá cor aos nossos olhos. A córnea, agora que vocês falaram, ó, tá vendo a córnea? A córnea é essa parte aqui, tá? A córnea, ela é constituída de um tecido transparente que recobre a parte da frente do olho. Através dela é possível ver a íris e a pupila. Ela depende das lágrimas e do movimento das pálpebras para manter-se sempre límpida. Ela é contínua à esclera, ou seja,
ela começa aqui, ó, tá vendo? Ela é formada aqui, e ela dá continuidade nessa região aqui, que nós chamamos de esclera. Nós já vamos ver para que serve a esclera, tá? Então, vocês já devem ter escutado falar que a córnea ela é muito importante na questão dos transplantes, né? Quem é doador de órgãos, né? Todos nós podemos doar os nossos órgãos quando nós morrermos, né? Então, se eu quiser ser um doador, eu assino um termo lá, né, em vida, e depois que eu né, venho a falecer, os meus órgãos podem ser retirados e ser doados. A córnea é muito aproveitada, né, por conta das doenças aí da visão, tá? Existem bancos de córneas, inclusive eu vi uma reportagem semana passada, falando que por conta da pandemia, os bancos de córnea, né, não têm sido alimentados, né, e é por conta mesmo da pandemia, né, as pessoas estão morrendo e não podem usar as córneas, né, que pode ser que estejam contaminadas, mas enfim, essa é a córnea, né, que começa aqui e dá sequência nessa outra região chamada de esclera. Cílios nós já falamos, que faz parte da proteção, junto com as pálpebras. Olha aqui, tem uma parte, tá vendo aqui, ó, parece um pratinho, é chamado de cristalino, tá? O cristalino, ele recebe a luz que entra pela pupila para focar, as imagens na retina. De consistência gelatinosa e elástica, fica localizado atrás da pupila. O nosso olho, galera, é como se fosse um telescópio, né? Então, por exemplo, quando nós estamos num ambiente iluminado, facilmente ele vai, se a gente não tem uma dificuldade de enxergar, né? A gente enxerga 100%, ele vai se adaptar àquele ambiente, né? A pupila vai se dilatar, é como se fosse uma máquina fotográfica, né? Ele vai focar nas imagens que nós enxergamos e a gente enxerga bem. Se nós estamos num ambiente mais escuro, né, por exemplo, agora que eu vou fazer de novo, né, ó, o meu olho, ele começa, então, a focar nos objetos de uma forma diferente, né, e, então, na verdade, o cristalino, ele serve como se fosse essa lente, né, que faz esse foco, tá? A retina é essa parte que fica aqui, ó, toda essa parte que se une a essa estrutura amarela grande aqui, que é um nervo, né? Ontem nós vimos a função do nervo. O nervo, ele leva os estímulos do cérebro para todo o corpo, né? Então, aqui nós temos o nervo óptico, que conecta o olho ao cérebro, tá? E a retina, ela é uma estrutura muito importante, porque é ela que vai fazer a transposição aí da imagem que a gente enxerga, tá? Quando a imagem que a gente está enxergando chega até ela, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela converte essa imagem, né, manda para o cérebro entende o que nós estamos vendo. Bom, é aqui que fala, o texto fala aqui, ó, é aqui que acontece a mágica, né, uma mágica, que vocês vão ver, né, eu já vou explicar para vocês. É a parte do olho responsável por transformar a luz em estímulos elétricos, que depois serão levados até o cérebro através do nervo óptico. A esclera, que é a continuação aqui da córnea, né, ó, é a parte branca do olho, é essa bola branca do olho, né, juntamente com a córnea, forma a camada externa do globo ocular. Sua função é de proteger e manter o formato do olho, é nela que se fixam os músculos extraoculares, tá vendo? Músculo aqui também, ó, tá vendo, ó? Responsáveis pela movimentação dos olhos. O nervo óptico nós já falamos, que é essa parte aqui, né, que leva o estímulo da imagem que nós vimos lá para o cérebro. Coroide, que é essa partezinha amarela aqui que está por dentro da esclera, tá? Que grande parte do oxigênio e nutrientes de que a retina necessita chegam até ela pelos vasos sanguíneos existentes na coroide, a camada média do olho. Aqui é cheio de célula, né? Então, se é cheio de célula, chega o oxigênio também, tá bom? E é através dessa região aqui que isso acontece. O humor vítreo, que é essa parte aqui do meio, né, ó,
que é o centro do globo ocular, né? E a conjuntiva, que é essa partezinha bem aqui, ó, que é uma membrana transparente fina que recobre a esclera. Não dá nem para a gente ver aqui, como se fosse uma membrana plasmática de uma célula, né? Ela recobre a esclera e a parte interna das pálpebras. Tem duas funções: proteger a superfície do olho, assim como as outras partes, né, a córnea, né, a esclera, e ajudar na sua lubrificação, ou seja, deixar o olho mais úmido, tá? A membrana que reveste a esclera chama-se conjuntiva bulbar e é existente nas pálpebras e denominada tarsal. Não precisa a gente entender isso, tá? Então, o que é importante a gente entender aqui, né, as principais partes do nosso olho são as que protegem, né, o nosso olho, que são as pálpebras e os cílios, né, a córnea, tá, que nós já falamos para que serve, né, a própria íris, que dá a cor aos nossos olhos, tá, o cristalino, que é como se fosse a lente do nosso olho, tá bom? A retina, porque eu já vou mostrar para vocês uma outra imagem, né, porque quando eu enxergo, vamos supor que eu estou enxergando um objeto, a luz vai bater nesse objeto, e aí vai entrar aqui, né, pela córnea, vai bater no cristalino, o cristalino vai mandar essa imagem aqui, quando chegar na retina, que vai acontecer a mágica da transformação, que eu já vou falar para vocês. Depois disso, dessa mágica, através de neurotransmissores, a imagem ela é levada até o cérebro para ser interpretada, tá bom? O nervo óptico também, que é importante, porque faz todo esse processo, né, que eu acabei de falar para vocês, enfim, é isso. Agora, aqui tem uma informação muito importante também, que fala sobre a glândula lacrimal, tá? Nós temos nos nossos olhos as glândulas que fazem com que a gente elimine a água, né? Na verdade, quando a gente chora, né, ou de alegria, ou de tristeza, a superfície dos olhos precisa estar constantemente lubrificada e limpa, né? Lubrificada é úmida, deixá-la sempre úmida, tá? Não pode secar. São as lágrimas produzidas na glândula lacrimal que exercem essa função. As lágrimas também nutrem a córnea e ajudam a manter o globo ocular livre de substâncias estranhas que entram em contato com os olhos. Às vezes a gente nem parece, mas a gente, a todo momento, o nosso olho está lubrificado, tá? Essas glândulas, elas estão produzindo, né, o líquido para poder lubrificar e limpar os nossos olhos. Mesmo passo que quando entra uma poeira no olho da gente, o que acontece? A gente já começa, né, a lacrimejar e é o resultado, então, dessa ação, né, de limpeza do olho. Agora, quando a gente chora por tristeza ou alegria, já é a questão do sistema nervoso, né, que ele dá esse estímulo, né, para essa glândula lacrimejar, né, essa relação que ele faz, tá? Então, aí, como que as imagens são formadas? Como a gente falou lá no começo, a luz é muito importante para que as imagens sejam formadas, né? Mas para que possamos ver as coisas como realmente elas são, alguns fatores interferem na formação das imagens. Vamos conhecer como essas imagens elas são formadas, né? Olha só, pessoal, olha que interessante esse infográfico. O que vocês enxergam nele? Vou começar a falar aqui, ó. A luz vem daqui, bate nesse gnomo, né? Nesse objeto aqui, que é um gnomo. E aí, o que acontece? A luz que bate nele reflete lá para dentro do nosso olho. E daí, lá dentro, o que acontece com ele? O que vocês estão observando? O que vocês observam com o gnomo aqui dentro do nosso olho, ó? O que acontece com ele? Ele está invertido, né? Mas a gente enxerga invertido as coisas? Não. Não, né? Por que ele chega até a retina aqui, ó, de forma invertida? Porque quando ele chega aqui nas nossas lentes, né, que nós chamamos de... Eu sempre esqueço essa parte aqui.
Eu vou voltar lá para lembrar. Eu esqueço essa parte. Acontece, né? O cristalino, né? Quando ele chega no cristalino, ele faz esse movimento de trançar, né? Ó, de cruzar os raios, né? Da luminosidade cruzam e aí a imagem se inverte. Só que, quando ela chega aqui onde eu falei que o texto fala que a mágica acontece, quando essa imagem ela bate na retina, a retina ela já codifica, já manda para o nervo óptico essa imagem, né? E já na posição correta, e o nervo óptico manda para o cérebro para a gente entender o que nós estamos vendo, tá? É lógico que tudo isso é a ciência que explica, né? Nós não conseguimos abrir o nosso olho para poder entender como acontece, né? A apostila de vocês traz uma experiência, se eu não me engano, da caixa escura, né? Essa caixa, ela é legal porque é uma experiência que dá para fazer. Quem quiser fazer depois, né, fique à vontade, depois manda foto para mim. Se vocês fizerem, vocês vão conseguir olhar através do furinho que vocês fazem, porque primeiro vocês têm que pintar a caixa toda de preto, para não deixar nenhuma luz entrar, e fazer um furinho bem pequeno, né, nessa caixa, para poder observar as imagens do ambiente. E aí vocês vão conseguir entender esse processo do olho através dessa experiência, tá? É muito bacana. Mas, como eu disse a vocês, né, a ciência que explica isso para a gente. Então, nós não conseguimos enxergar dessa forma invertida. Tudo acontece porque a retina faz essa transformação e automaticamente já envia para o nervo óptico para a gente poder entender o que é essa imagem, tá? Então, vamos lá, ó. Nossos olhos funcionam como máquinas fotográficas. Cada olho tem uma pupila, que, como no sistema de abertura de uma máquina fotográfica, regula a entrada de luz. Quando o texto ele fala da máquina fotográfica, galera, é uma máquina fotográfica um pouco mais antiga, tá? Mas, assim, também serve como as câmeras dos nossos celulares, né? Porque, na verdade, quando a gente vai tirar uma foto do nosso celular, a gente aperta na bolinha para focar, né? E a lente que está aqui no nosso celular, que faz a parte do nosso cristalino, né? Das nossas lentes, dos olhos, ela vai fazer esse papel de focar, né? Se o lugar está mais claro, foca mais rápido, se está mais escuro, vai demorar para focar, e assim vai. Mesma questão dos olhos, tá? Mas aqui fala que assim como a máquina, né, os nossos olhos regula a entrada de luz. Quando está escuro, nossas pupilas crescem para permitir a maior entrada possível de luz, né? A gente fica com a pupila dilatada, com o olho bem assim, né, dilatado. O tamanho da pupila é controlado pela íris, que a rodeia. Quando a luz passa pela pupila, ela encontra o cristalino, que é essa parte aqui, que é a nossa lente, né, que eu mostrei para vocês. Olha só, nossa lente. Então, a luz primeiro bateu no objeto, passou pela córnea, pela íris, bateu no cristalino, né? O cristalino, também chamado de lente, faz com que a luz se desvie. Como eu falei para vocês, a luz, ela faz um cruzamento aqui, ó. Ela se desvie, iluminando uma região na parte posterior, ou seja, lá atrás do olho, né? Que é chamado de retina. A retina é como um filme de uma máquina fotográfica. Antigamente, perguntem para os pais de vocês, né? As máquinas fotográficas, elas a gente comprava um filme, colocava lá dentro, né? E aí a gente ia batendo as fotos, e depois esse filme a gente tirava e mandava para revelar. Aí vinha as fotos prontas e o negativo, né? O negativo geralmente vinha invertido e a foto vinha normal. Nela se forma uma imagem em posição invertida, que é transmitida pelo nervo óptico ao cérebro, que nos permite interpretar na posição correta. Como essa imagem eu mostrei para vocês. Vamos voltar. Olha lá, vou ampliar novamente. Alguma dúvida até aqui, galera? Difícil de entender? Pode abrir aí, se alguém tiver dúvida, tá bom? Pode Tô de abrir. boa.
Oi? Tá, deu para... Não, entendi. Então, tá bom. Vamos continuar, então, aqui, tá? Depois, quem quiser assistir a aula, novamente, sabe que só lá no canal e assistir, tá bom? Aí eu coloco uma curiosidade para a gente terminar aqui, né? Uma máquina fotográfica pode ficar em foco pelo ajuste da lente, né? Então, agora a gente vai falar da máquina normal, do celular. Então, esse eu quero, como eu falei, quero ajustar, eu, né, mexo aqui e tal. Mas o olho humano fica em foco fazendo com que seu cristalino, que é a nossa lente ali, que eu mostrei para vocês, fique mais fino, mais longo, mais grosso ou mais curto, né? Ele não vai para frente, para trás, como se fosse uma máquina fotográfica, né? Mas ele fica um pouco, ele fica fino e longo, e fica grosso e curto. Para quê? Para que a gente consiga focar, né, os nossos objetos. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, tem um caderno aqui, né? Vou tirar, eu enxergo com meu óculos aqui, eu enxergo o que está escrito no caderno, né? Mas se eu tiro o óculos, então é o seguinte, de longe eu não enxergo, tá? Eu vou enxergar que está escrito alguma coisa aqui, mas complica para mim. Então, quando eu faço esse movimento aqui de distanciamento, a minha lente, né, ou o meu cristalino, ele vai fazendo esse papel de adaptação, né? Ou ele vai ficando mais fino, mais longo, mais grosso, mais curto, e ele vai proporcionando com que eu consiga enxergar, né? Se eu coloco, para eu poder enxergar bem, eu tenho que colocar um pouco bem à frente dos meus olhos, né? Se eu faço isso aqui, ó, ele já desloca. Eu não consigo enxergar nada. Se eu faço aqui, pior ainda, né? Então, aqui é uma posição que mais ou menos eu consigo fazer a leitura. Lá atrás eu não consigo fazer. E bem na frente eu não consigo fazer, né? Isso com a luz. Sem a luz, com certeza, piora mais ainda, tá? A solução, então, é usar óculos ou lentes de contato. Pelas lentes, a luz é desviada e permite a correta focalização sobre a retina, tá? O óculos, as lentes dos óculos, são como outros olhos em cima dos nossos olhos, né? Isso só vem para ajudar, na verdade, quem realmente precisa, tá? Mas sobre as lentes e sobre as dificuldades de enxergar, os problemas aí na visão, nós falaremos nas aulas da semana que vem, tá? Eu tirei para vocês, tudo isso que eu falei com vocês agora, eu tirei desse site e peguei também do caderno de aluno de vocês, lá do terceiro bimestre, tá bom? Aí eu deixo uma dica, aproveitem para observar a natureza, né? Quando a gente fala de visão, a gente também não pode esquecer dos nossos amigos, né, e das pessoas que têm dificuldade de enxergar, né? Não é porque eu uso óculos, né, a minha dificuldade de enxergar, eu uso óculos, rapidinho já sana, né, eu já consigo enxergar, mas existem pessoas que já nascem cegas, né, ou que conforme o tempo elas vão ficando cegas, ou já nascem com um pouco só da visão, e isso, né, tem que ser encarado hoje em dia, né, com muita naturalidade e respeito, né, e eles acabam por se adaptarem, não tendo a sua visão perfeita, eles, de uma certa forma, eles se adaptam, né, à realidade deles. Então, aqueles que têm, né, a perfeição de enxergar, a gente tem que agradecer a Deus por isso, né, e observar tudo que é belo, né, principalmente nessa etapa, nessa fase que nós estamos, né, como eu disse ontem na aula, né, por mais a região que não seja legal, onde nós moramos, né, onde cada um mora, abra a janela, veja lá, né, nem se for como é que fala, um musgozinho na parede, nem se for, né, os nossos animais de estimação brincando, latindo, nem se for uma planta, nem se for uma chuva, como eu estou vendo agora aqui, o vento, né, balançando as árvores. Na verdade, tudo é belo, né? Tudo vem da natureza, tudo é proporcionado a nós. E a gente, então, eu acredito
muito que nós temos que agradecer a divindade aí, por conta desse dom que nós temos, tá bom? Então, fiquem, eu vou, se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar, eu vou mostrar lá a atividade, tá, para vocês. Atividade, então, é a atividade que já está aqui no terceiro bimestre, atividade 1, tá? Lembrando que você ainda pode fazer a atividade da sequência didática celularizando o coronavírus, tá? Ainda dá tempo, faça, galera, eu preciso que vocês façam, tá bom? Porque deu muito certo essa sequência, eu gostei muito, acredito que vocês também tenham gostado. Mas bora lá fazer essas atividades, tá bom? Achem um tempinho aí de vocês, na casa de vocês, para vocês fazerem, principalmente essa última aqui do modelo tridimensional. Tem chegado coisa muito legal, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Aí a atividade da aula, dessas duas aulas de ontem e de hoje está aqui, ó, na atividade 1, tá bom? Tem gente que já entregou, né? Então, ela fala assim, ó. Após assistir a aula com o professor, realizem sua apostila ou edite aqui mesmo, né? Tire uma foto e envie por aqui as atividades 1 e 2 anexadas abaixo. Então, olha só, tem duas atividades aqui. Atividade 1, tá? Essa atividade aqui, ela tá no caderno 2, do segundo bimestre, que foi referente ao que nós falamos ontem, na aula de ontem, tá bom? Então, essa atividade vocês podem fazer ou na apostila de vocês, tira uma foto e manda para o professor, ou quem domina editar por aqui mesmo, já pode editar aqui e mandar para o professor, tá bom? Por aqui mesmo, tá? Quem tem dificuldade de mandar por aqui, manda pelo WhatsApp sem problema nenhum também. Aí eu já incluo aqui e dou a nota também por aqui, tá? A atividade 2 é a atividade que está lá no caderno de vocês do terceiro bimestre, tá? Dessa aula que nós tivemos hoje. Na verdade, vocês vão colocar as partes do olho que nós conversamos, né? E vão explicar um pouquinho sobre cada uma delas, aquilo que vocês entenderam. Vocês podem fazer uma pesquisa, quem tiver acesso, ou vou assistir a aula que eu já vou subir lá no canal para vocês, tá bom? E assistindo e parando nas partes que o professor vai falando aí das partes do olho, e já ir colocando e registrando essa atividade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Não? Então, se surgir dúvida, pode chamar o professor que a gente conversa, tá? Bom, voltando aqui com vocês, vamos terminando a nossa aula, agradeço a participação de todos, tá? Então, quem já colocou o seu nome no chat, pode ir saindo, tá bom? Fiquem com Deus, usem os olhos aí, gente, para o bem, para observar aí as coisas belas que Deus nos deu e nos dá sempre, tá? Ó, beijão para todo mundo.